Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Como nunca antes, Bolsonaro se revolta e vai para cima de chefe da PF. O ex-presidente Jair Bolsonaro reagiu de forma contundente às declarações do diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, que afirmou na última quarta-feira que não há imunidade absoluta para parlamentares. Bolsonaro fez sua crítica em uma publicação na rede social X nesta quinta-feira. Abre aspas. Era só o que faltava. O diretor-geral da Polícia Federal agora acha que pode rebater e ensinar ao presidente da Câmara dos Deputados o que é imunidade parlamentar, o que é liberdade de expressão e o que os deputados podem ou não falar na tribuna. Fecha aspas. Escreveu o ex-presidente. Embora sem citar diretamente André Rodrigues, Bolsonaro acusou o chefe da PF de se intrometer em questões internas do Legislativo e de afrontar a liberdade de expressão dos parlamentares, que ele classificou como palavra livre dos representantes do povo. O ex-presidente também declarou apoio ao presidente da Câmara, Arthur Lira, além dos deputados Eduardo Bolsonaro, Marcel Van Hatten e Cabo Gilberto. E Michel Temer sobre Moraes, aplicador rigoroso da Constituição. Ex-presidente deu declarações nesta quinta-feira. O ex-presidente Michel Temer defendeu o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O político disse durante a entrevista à Rádio Eldorado que o magistrado é um aplicador rigoroso do texto constitucional e do sistema normativo. Em 2017, Moraes foi indicado por Temer para a vaga no Supremo. Atualmente, ele é o relator da ação que apura a suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O relatório da Polícia Federal aponta que o plano de golpe envolvia o assassinato do ministro. Ainda na entrevista, Temer apontou que o envolvimento direto de Moraes nas investigações não o impede de ser relator. As informações são do Poder 360. Abre aspas. Ouvi um argumento que me impressionou muito, porque a história da vítima, num caso desse, é a vítima pessoa física. E, na verdade, a agressão por meio dele, Moraes, foi uma agressão ao sistema democrático. Fecha aspas. Então agora quer dizer que Alexandre de Moraes é a democracia em pessoa. Moraes ser um aplicador rigoroso da Constituição, só se for da Constituição da cabeça dele. O Milei no CIPAC disse: a única forma de lutar contra o socialismo é pela direita e não esse centro extremo. Eu adorei ler essa expressão, porque se vocês entrarem no meu Twitter, no meu X, sob censura, tem que usar VPN, está escrito economista, comentarista, liberal com viés conservador, contra-extremista de todos os lados, inclusive do centro. Então adorei a fala do Milei, adorei, porque é isso mesmo. Comunista, socialista se combate chamando pelo nome, não fingindo que você respeita o ponto de vista dele, que é diálogo com o Dirceu. Entendeu? Inclusive, Milei está querendo aplicar cada vez mais o modelo Bukele. Está sendo elaborado um decreto para que as Forças Armadas não fiquem só pintando meio fio ou indo atrás de patriota, né? Como faz a do Brasil, mas possam combater narcoterroristas, tráfico de drogas. Olha, a Argentina assim vai despontar como realmente o patinho bonito do continente. Já o Brasil tem um chefe da Polícia Federal que resolve que não vai incluir a Folha de São Paulo, um jornal centenário, né, na sua entrevista coletiva, porque ele não gostou de uma reportagem que a Folha fez. Essa é a mentalidade da esquerda. Lembrando que o ponto de inflexão do governo Bolsonaro foi justamente quando ele tentou indicar Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal. Agora, esse André aí pode fazer isso, né? Sobre o Mercosul e o Milei, só para fechar, né? A cara do Milei falou por todos nós quando Lula repetia suas groselhas e ladainhas, inclusive cada vez mais senil, né? Tem um fator meio Joe Biden acontecendo com Lula. É o Mercosul interconectado com a América do Sul e com os grandes temas da agenda global. Os projetos do FOSEM
são estratégicos no esforço de redução das assimetrias e de maior aproximação entre nossos países. Não aceitaremos que tentem difamar a reconhecida qualidade e segurança dos nossos produtos. O Mercosul é um exemplo de que é possível conciliar do companheiro Pepe Mujica. Em um discurso histórico na ONU, em 2013, Pepe dizia, e eu repito, sou do Sul e venho do Sul. A esta Assembleia carrego inequivocamente aos milhões de compatriotas pobres nas cidades, nos desertos, nas selvas, nos pampas. A liberdade em todas as suas manifestações é componente essencial de uma democracia sadia. Mas ela deve vir associada à proteção dos direitos e às liberdades de outros e à da própria ordem política. O Brasil já apresentou sua nova contribuição nacionalmente determinada que abrange todos os gases de efeito estufa e setores econômicos. Assumimos a meta ambiciosa para 2035. Chega! Ninguém aguenta ouvir esse safado, né? Pelo amor de Deus. Chega! Milei falou por todos nós. Enquanto isso, a Polícia Federal do Lula, como diz Flávio Dino, agora sob o comando de Lewandowski, ex-coleguinha supremo e amigo de família do Lula, adota esse duplo padrão. Com um deputado de direita, deputados não têm imunidade em crime contra a honra. Vamos perseguir sim Marcel Van Hatten. Com um deputado petista, ele rejeita a queixa-crime de Luciano Hang contra Paulo Pimenta, afinal de contas, existe a imunidade parlamentar. Aí fica fácil, né? Aos companheiros tudo, aos inimigos a lei que eu invento ainda por cima. A coisa vai piorar. Olha o que eles estão fazendo no Supremo, olha o ativismo, olha o atropelo ao Congresso, que é o poder legislativo. Toffoli diz que liberdade de expressão absoluta protegeria PM que jogou o homem da ponte e agressão de marido à mulher. O Brasil ficou perplexo. É canalice ou problema cognitivo daquele que bombou 2 vezes na prova de magistratura e era advogado do PT, afinal de contas, né? É uma mistura, talvez, das duas coisas. Nós podemos entender que aquilo que aquele policial fez em São Paulo, na ponte, que desde ontem está sendo repetido nas televisões brasileiras, nos telejornais, é uma liberdade de expressão? Se nós levarmos a liberdade de expressão ao absoluto, ele estaria protegido pela liberdade de expressão. Chega! O melhor desse vídeo tosco é a cara socrática dele. Como alguém que lançou um dilema muito complexo e, né? Como que diz? E aí? Tô comparando falar com jogar alguém da ponte. Falar com jogar alguém da ponte. O nível da turma. Tem método. A esquerda vem há décadas, né, tentando comparar palavras com agressões físicas. Afinal de contas, palavras ofendem e eles precisam combater o discurso de ódio. Então, se você fala que comunista não vale nada, você tem que ser censurado e, quiçá, preso. Ao contrário da turma da Antifa, que, segundo Barroso, é antifascista, porque colocou no nome, que bota máscara, pega arma branca, ferro, pau e bate em idoso só porque julga que eles são eleitores do Trump e são brancos. Então são do mal. Então, agredir idosos passa a ser redentor, condenar comunistas passa a ser discurso de ódio. Sacou? Então, tem método nessas loucuras que eles falam e fazem. É ou não é? Até a Patrícia Campos Melo na Folha ficou assustada dessa vez. Voto de Toffoli sobre a internet é visto como bomba nuclear por advogados, empresas e governo. Tese permitiria a qualquer um ser indenizado por redes sem notificação extrajudicial, o que não existe em nenhuma grande democracia. Daqui a pouco os coleguinhas vão descobrir que o Brasil já não é mais uma democracia. Que nenhuma democracia permite jornalista com censura prévia. 2 anos sem passaporte, que nem traficante fica, com as contas bancárias congeladas, né? Sem nenhum crime cometido, por um compilado de tweets meus, que o sujeito que tinha que usar a criatividade preparou para o chefe, que quando cisma já viu. Tudo isso em áudio, né? Então, esse país é uma democracia, cara pálida. Não brinca comigo, né? Assista também o Braddock Show ao vivo. Estou a favor de responsabilizar redes sociais por conteúdos publicados. Zonas cinzentas favorecem Big Techs. Nos Estados Unidos existe a seção 230, que garante às plataformas que isso não vai acontecer, porque senão elas não são plataformas. Você pode responsabilizar o Washington Post pelo que ele publica, porque ele é um publisher. As plataformas são praças públicas da era moderna. Inclusive, os republicanos ameaçavam usar
o fim da seção 230 se as plataformas continuassem usando um viés político-ideológico para censurar conservador. Banir o Trump, mas manter o Maduro. Porque o Trump é o quê? Uma ameaça à democracia de forma subjetiva para eles, sem nenhuma condenação sobre isso. Então, para valer a seção 230 tem que ser uma plataforma. E plataforma é que nem você condenar a empresa de telefone pelo que foi dito no telefone, pelo conteúdo das conversas. É loucura, mas é o que eles querem, porque eles são censores totalitários. Que dúvida. O Estadão agora está assustado. Ficou aplaudindo cada abuso do Supremo e chamando de vingança cada tentativa de conter o STF, e agora está assustado. O STF flerta com a censura prévia. Flerta, Estadão. Eu estou sob censura prévia. Se eu abrir uma conta nova de X, ela vai automaticamente ser proibida no Brasil. Eu não falei nada ainda naquela conta. É pelo que eu vou falar. Eu não posso mais existir na praça pública da era moderna no Brasil. O Estadão não descobriu isso ainda. Daqui a pouco ele descobre. Está flertando só. A água vai ter que bater para valer no bumbum do Estadão comunista, tucano, bocó. Alguém que carrega o sobrenome Mesquita, que já foi dono dessa jossa, tem que colocar os pingos nos is, né? Depois de passar os últimos 6 anos clamando para que o STF não deixasse de pôr só a cabecinha, o Estadão parece surpreso de acordar empalado. Fernão Lara Mesquita, usando todo o seu francês para explicar para o afegão médio a postura do Estadão. Hipócritas. Todos vocês, editorialistas do Estadão, são uns hipócritas, como tudo que é tucano. Tudo que é tucano é cúmplice do PT e do STF estarem fazendo o que estão fazendo com o nosso país. E o que estão fazendo? Escárnio, deboche. Página oficial do STF. Para comemorar o Dia da Justiça, um time de peso vai estar no STF para falar sobre direitos previstos na Constituição que rasgamos diariamente aqui no STF. Faltou completar, mas eu acrescento. Tanto é que condenou mais 26 pessoas pelos atos, abre aspas, antidemocráticos, que se recusaram a fazer um acordo sob a mira da arma de Kafka com o Ministério Público. 304 réus foram condenados, enquanto 500 aceitaram um acordo para sobreviver, se imolando em praça pública, que nem fez a família Mantovani. E o STF está se vangloriando disso. Mandou para a cadeia mais de 300 que não aceitaram o acordo porque preferiram manter a dignidade. Crápulas, sádicos, ditadores de merda. É o que vocês são, ditadores de merda. E um dia vão pagar por isso. Podem ter certeza que vão pagar. Primeira turma do STF torna réus 9 pessoas por bloqueios em rodovia. Porra, alguém do MST ou do MTST tá preso por queimar pneu em rodovia? Que é o que eles fazem toda semana? Há décadas. Alguém tá preso? Crápulas, canalhas. É isso que vocês são. Comunistas. E eu chamo comunista de comunista, viu, senhor Alexandre de Moraes? Não vem debochar não, porque eu aceito a hora que você quiser um debate. Tem que ser virtual ou você vem aqui para Miami. E a gente faz o dia que você quiser um debate sobre comunismo. E eu provo por A mais B que você é um ícone do comunismo sádico. E, claro, criminoso, como todo comunista. Ministro do STJ manda soltar novamente traficante flagrado com 830 quilos de cocaína. Esse é o poder judiciário que vai atrás de patriotas, de uma cabeleireira mãe de família, pelo crime terrível de pichar numa estátua com um batom. Solta um cara com quase 1 tonelada de cocaína, meus amigos. Enquanto isso, Alexandre de Moraes recebe homenagem de delegados, que são, na verdade, jagunços, pela coragem de defender a nossa democracia. Jagunços, cúmplices. O processo de Nuremberg já mostrou que vocês não terão alívio também, não adianta depois falar que estavam apenas cumprindo ordens. São cúmplices desse ditador sádico, psicopata. Mudança de regra em 2023 garante caso de Bolsonaro com a turma de Moraes. E o STF forma maioria contra pedido de Bolsonaro para impedir Moraes como alguém suspeito, claro. Moraes, para resumir, que foi o
Ministério Público, o investigador, o réu, a testemunha, o advogado de defesa, promotor e juiz e perito concluiu que o recurso do Bolsonaro não cabe contra ele mesmo. E ele vai lá e diz que é preciso combater o capitalismo selvagem nas redes sociais. Esse é o argumento dele para censurar ainda mais o Brasil. Eu fecho com um excelente artigo do meu amigo Flávio Gordon na Gazeta do Povo, Estado Dual à Brasileira, a bizarra hermenêutica jurídica sob o lulopetismo. Título confuso, um pouquinho complexo, mas vamos lá. Ele está resenhando um livro do Ernst Frankl, da década de 30, um jurista alemão que teve que fugir para os Estados Unidos da justiça nazista. E a tese dele é que o nazismo dividiu a justiça do país em dois pedaços. O normativo e o progressivo. O normativo é aquele que mantém as normas e reconhece que existe uma Constituição e tudo mais. E a progressiva, a justiça progressiva, é aquela da turma das prerrogativas. É aquela o seguinte: é companheiro meu, então eu vou interpretar de forma infinitamente elástica para proteger, ou é adversário, então eu vou interpretar de forma infinitamente elástica para perseguir. E that's it. Né? Então é exatamente isso. Exatamente esse o caso. As circunstâncias do caso individual é que vão definir que Constituição que você vai puxar do bolso, e eles usaram como pretexto a noite de cristais para justificar todo tipo de barbaridade, como no caso do Brasil eles usam o fatídico 8 de janeiro. É ou não é? Ao menos em termos de criatividade hermenêutica, cara de pau por parte dos intérpretes da norma e corrupção do direito, o Brasil caminha a passos largos para o totalitarismo, como foi na Alemanha nazista. Aplausos para o meu amigo Gordon. Mas eles vêm aí. A turma do Trump, a equipe brilhante que ele está montando, inclusive com Cash Patel no FBI, que eu estou lendo o livro e que é muito bom. O Elon Musk, que está mordido com a questão do Brasil, porque o Alexandre de Moraes tornou pessoal para ele, né? Incluiu ele no inquérito, meu Deus. Então, um recadinho do Trump, vestido de Luciano Hang, que o meu amigo cubano do poker fez. Com inteligência artificial, mas podia ter caprichado um pouco mais na voz e tudo. Mas, enfim, ele virou funcionário público, está com um pouco mais de tempo, até o Elon Musk descobrir que ele está custando muito caro para o contribuinte, para o taxpayer, na verdade, pagador de impostos. Então, ele está aproveitando esse tempo dessa forma. Eu achei divertido. Ele é uma figura queridíssima, casado com brasileira. Então, com vocês, Donald Trump. Olá, senhor presidente Lula. Olá, senhor ministro Pilantra Alexandre de Moraes. Coloquei este terno verde e amarelo porque, em janeiro, as coisas vão mudar. Gosto muito do povo brasileiro. E o que eu puder fazer para eliminar vocês do poder, eu farei. Esse terno verde e amarelo só mostra a minha força pelo Brasil. Estou chegando. Aguardem. Temos contas a acertar. O Donald Trump é a nossa penúltima esperança. A última esperança, que é a última a morrer, sempre a esperança é a última que morre, é Deus. Né? Vamos sempre orar e vigiar, como diria João Paulo II, que a Ana Paula Henkel sempre repete. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.